povo gosta? Qual que é o tema aqui nesse do povo gosta? Eu sei o que o povo gosta. Porque eu também gosto. Gosto muito, depende. Tem coisa que o povo gosta que eu não gosto. Mas às vezes eu não gosto, mas o Marcelo gosta, quem sabe. O lance é o seguinte: como a temática nossa aqui é sobre níveis, nós vamos discutir o que o povo mais gosta. Se é jogar de níveis baixos, se é jogar de níveis médios, ou se é jogar de níveis altos. Só que antes, o nosso paladino da informação vai nos trazer aqui definições, de acordo com o dicionário do RPG. Senhor Salada, o que define níveis baixos, médios e altos? Porra, o paladino dos níveis altos era o Luiz, hein? Você pegou de surpresa nisso aí. Não, ele Paladino da informação. isso aí. Nossa, se tá coisa que eu não sou é paladino. Deus me livre de defender a informação. Deus me livre de passar informação pras pessoas. Credo em cruz. Alô, chefe do Marcelo. Você tá assistindo? Anota aí. Claramente não. O que define nível baixo, médio e alto? Vareia. Boa palavra. Vamos pra próxima. Não fala vareia, senão você sei, inclusive. É. Cara, depende demais. Depende demais. Eu acho assim, a gente vai falar mais à frente sobre a diferença de sistema, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Tem jogo... Existem sistemas e sistemas, existem lógicas diferentes de você avaliar a progressão de personagens. Há casos em que o personagem nem progride, há casos em que o personagem progride de maneiras drásticas. Então eu acho que esse é um ponto relevante. Mas eu diria que a nível baixo, médio e alto deveria, originalmente, ser mais um foco de dificuldade. Eu acho que, e isso eu acho que é uma coisa que acontece, por exemplo, em jogos online, em que, né, mesmo você ficando mais poderoso, quanto mais avançado você está, maior é o desafio, mais difícil é de fazer isso, de lidar com ele. É só você pensar nos RPGs clássicos, né, nos jogos Souls-like da vida. Né? Tipo, o seu personagem tá ficando mais poderoso? Sim. Isso faz com que o monstro ou o desafio que você enfrenta depois de 40 horas de jogo seja igualmente desafiador em relação ao que você enfrentou com 2 horas? Não. Normalmente não é. Normalmente ele vai ser mais difícil. Então eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar em termos de nível de jogo, é que mesmo que o seu personagem seja mais forte, mesmo que ele tenha mais capacidades e mais possibilidade de ação, ele tem que ficar mais desafiador. Eu acho que esse tem que ser um critério relevante para você avaliar o nível dos outros. Mas tem aquela questão que você já citou aqui, né, sobre o nível de influência dos personagens no universo. Porque, claro, nos primeiros níveis ali, ou seja, no nível baixo, então a influência local ali, estão resolvendo problemas locais. E aí no nível médio, eles estão resolvendo problemas locais níveis cidade, país, estado. E níveis altos estão resolvendo problemas globais, né? Mas eu acho que isso já é, de certa maneira, a mesma lógica. Por quê? Porque você fala, principalmente você fala em termos de consequência. Porque, o desafio de nível baixo. Se a gente não conseguir impedir os goblins de matar a galera da fazenda, eles vão matar 3 pessoas. É triste. Mas é diferente se a gente não conseguir impedir o Asmodeu de trazer os 9 infernos pro plano material, vai morrer todo mundo. Então eu acho que as consequências do que você tá fazendo também são maiores. Esse é outro aspecto. Você tem que levar em conta o que acontece se você falha, e isso tem que aumentar a dificuldade. Ou seja, às vezes falhar não é uma opção, ou às vezes mesmo uma pequena falha pode ter uma grande consequência. Isso também está relacionado ao nível da aventura. Um bom exemplo disso daí acontece muito naquela animação que também tem o mangá do One Punch Man, onde ele é invencível, onde qualquer inimigo ele detona com um murro só e tem uma criatura destruindo a cidade. Quem já bateu num monte de herói, quem tá lá topando com ele? O herói da bicicletinha lá, que eu esqueci o nome, que o cara é um Zé Ruela em comparação aos outros. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o que o herói precisa, né? Que é coragem e disposição para enfrentar o inimigo. Então ele faz o que ele pode. Então significa que não quer dizer só quem tem poderes altos podem contribuir. Aqueles que têm poderes altos podem contribuir. Qualquer um pode contribuir. E eu acho que essa divisão de influência de cenário é a melhor designação aí para níveis de grupo, principalmente, porque o jogador sozinho não faz tanta diferença assim, porque normalmente o jogo se joga em grupo, né? Então, jogadores com nível baixo, personagens com nível baixo, têm um poder de influência pequeno. Eles vão alterar aquilo que está em volta deles. Os medianos já têm uma influência no cenário maior, porque pessoas dependerão da ação dele. E os maiores, eles meio que, às vezes, né, eles ditam as ações, e as ações que eles fazem interferem diretamente no cenário. Acho que essa seria uma boa definição também. Pelo menos é que eu uso nas minhas histórias. Quanto mais poder você tem, mais interferência você tem no cenário. Quanto mais nível, mais importante você é. Por isso que você não encontra esses caras de nível elevado demais por aí zanzando, porque logo vai acontecer alguma coisa e vai dar problema.
Abismo da Fossa das Marianas. O Salada tá fazendo um texto ali, ó. Eu já tô brigando com o Otávio ali. Agora, você falou sobre a questão de preferência, né? Eu, pessoalmente, sempre prefiro jogar nível mediano. Eu gosto de nível baixo, cara. Eu gosto de jogar e de narrar em nível baixo. Porque tudo é desafio. Mas jogar não. Olha só. Se o Líbio tivesse aqui, o que o Líbio diria? Mas o Líbio é baixo, o Líbio é baixo nível demais pra participar. O Líbio é bastante nível baixo, mas com ele está no nível alto. Tudo em nível baixo e ele em nível elevado. Isso é verdade, gente. O Líbio quer jogar aventura em que ele é o valentão da escola. Já estamos em vias de fato para fazer aquele presencial daquela história que a gente citou aqui do one shot, que vai ser um one shot aqui, mas eu vou narrar como uma história de poucas sessões, do assalto ao trem pagador. Eu tava conversando com o Bruninho sobre essas paradas aí, sobre jogar nível e tal. E aí foi uma comparação. Aquela história que eles estavam jogando dos escolhidos, eles não só estavam em nível elevado, já estavam em nível 17, 18, como os atributos deles estavam muito altos. Então, o personagem do Líbio, com item mágico, com tudo, tava com 24 de força, por exemplo. E para uma outra história aí, ele tinha montado uma ficha com um nível de força com equivalente a 16 e tava reclamando que tá fraco demais. Só que aí ele esquece que as pessoas normais têm força entre 9 e 13. Um cara fortão tem 14, o suprassumo do negócio tem 16, ou seja, os jogadores, eu falo o exemplo dele, porque os jogadores meio que partilham isso daí. O povo esquece que quando você tem atributos muito altos, o nível de desafio do personagem também aumenta. Tanto que o D&D Quinta Edição fez o favor de acabar com o samba louco que estava acontecendo nas outras edições, onde você tinha um monte de atributo que chegava a 20 e tanto, e aquele... Porque você não consegue mensurar Você não consegue mensurar a capacidade de combate. Imagina o seguinte, você tem lá um guerreiro, o cara tem força 24. Força 24, o modificador é 7. Cara, é como se um cara tivesse 7 níveis de guerreiro, porque ele vai somar mais 7 no ataque dele. Mas... O Pathfinder manteve isso. Manteve. Você vai enfrentar criaturas que tem que ser a 40. Exato. Então, assim, e o pessoal esquece. Então, quando você tem níveis muito altos, principalmente no D&D, terceira edição, Pathfinder, ou aquela edição que a gente não cita, você começa a ter problemas meio que pra equalizar o jogo. Então, pra jogar e pra mestrar, eu gosto de nível baixo. Eu acho as aventuras mais emocionantes, porque um guaxinim atroz é problema. No nível alto, as batalhas tendem a ficar mais One Punch Man mesmo, assim, né? Porque todo mundo já tem algum skill, alguma magia, alguma coisa que termina a luta num hit. Acaba rápido. Ou o grupo, né? Acaba rápido. Eu coloquei... Ele estava em 4, em nível 15. Estava em 4 em nível 15. E eu coloquei 2 construtos com um monte de apetrecho lá. Os dois, cada um deles tinha nível 16. A batalha acabou em 12 rounds, né? Em 12 ações, não 12 turnos, 12 ações. Isso porque os construtos são imunes à maioria das magias. Então, assim, você vê o nível que tava. Não, a minha questão com jogar de nível baixo é que, cara, tudo é a beira da morte, né? Isso aqui é bom, Não é, cara. Você sempre pode morrer num espirro, assim. Entendeu? O personagem, o monstro, a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas assim, o monstro gritou, caí, morri, acabou. Então assim, eu gosto de jogar mediano justamente porque eu não tô nem nessa situação. Pela molhada, assim, né? Pela molhada, de qualquer... tropecei, 2 de dano, morri. Não tô nesse nível, mas eu também não tô nessa situação One Punch Man de, não, tá tudo bem. Eu sou indestrutível, eu tenho 200 de HP. Eu joguei de bárbaro, eu joguei de guerreiro bárbaro no 3.0. E meu personagem chegou no nível 17. Pra eu cair, era muito difícil. Mas era muito difícil. E assim, nem considerando item mágico, só considerando as habilidades do personagem. Pegava 2 armas, você dava 7 ataques por turno. É um negócio bizarro. Você pegava fúria e tinha item que... Eu já tinha regeneração já naquele nível. Então assim, era outra conversa. Agora, eu acho que pra mestrar, eu prefiro mestrar pra nível baixo, justamente porque tem mais versatilidade. Eu acho que você tem mais... Qualquer coisa é desafio. Qualquer coisa é desafio. É muito fácil de você criar desafios nesse nível, porque as coisas... É mais fácil você tem mais monstro disponível, você tem mais circunstância que você pode criar. Você não precisa fazer um puta buraco gigante. Um buraco de 3 metros que dá... De 6 metros que dá 2 DCs de dano.
é perigo suficiente dependendo do personagem que cai nele. Então eu acho que dá pra você tem mais possibilidades, entendeu? Agora, pra jogar, eu prefiro jogar com um personagem que tá ali naquele nível de eu já sei como é que eu funciono, como é que meu personagem funciona, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Eu ainda não sou excessivamente confiante, salvo se eu for o Chico. Ou também não tô na iminência da morte permanente, como normalmente acontece. O Chico joga com o personagem nível 2 E vai pra cima. ele se comporta como se fosse o Avatar do Deus Sol. Só lembrando, cara, Marcelo, eu vou até colocar aqui, vou anotar a hora aqui, ó. Porque Marcelo fez um excelente plot de sugestão chamado King. E tá aí no card aqui em cima, ó. E eu fiz questão de catar ele e jogar ele com a galera no Rastro de Chuchulo. E testar. E o Chico estava jogando. O Chico montou lá um andarilho. E, moço, o pau quebrando, cara. O pau quebrando. Ele, poxa, eu sou um humano com estabilidade pouca e estrutura mental debilitada, mas... O que é esse negócio estranho que está surgindo do chão? Deixa eu lá ver, deixa eu lá, quando você tem gosto de quê? Ele vai nessa, cara, ele não tá nem aí, não. É bom de jogar assim quando você tá jogando, quando você joga em sistema, que qualquer coisa você cai. É maravilhoso. Aliás, eu aconselho, Rastro de Chuchulo é um bom sistema. E o plot do Salada aí é matador. Vale a pena ser tentado. O Otávio tá fazendo uma pergunta que eu não sei se a gente responde agora ou deixa pra responder mais tarde. Eu tenho que responder, Otávio? Eu sou a favor de responder mais tarde. Ele tá perguntando se um personagem de nível épico não é balanceado com ameaças maiores. Nós A gente não falar de personagens de nível alto, né? É porque o épico, ele não é nível alto. Ele está acima do nível alto, né? Não. Ele tá ultrapassando o limiar ali. Talvez valha agora, né? Não sei. Eu sou contra a existência de personagem épico, eu acho que não faz sentido. Eu acho que se o personagem chegou no nível de um personagem de nível épico, seu personagem tá fora do dia a dia. Isso aí é o que eu considero no Eras. Então, é uma coisa à parte, entendeu? Você sola um dragão, mas tem 2 vulcões pra explodir. O que você vai fazer? Cara, sei lá, você é um deus, você tem nível 20. Se for um mago, você fala, eu quero que esses vulcões não existam mais, eles deixam de existir. Não é muito... Ou dependendo de você for um bárbaro, você tampa o vulcão no soco, né? No soco. E se você for um bardo... O corpo do dragão pra tapar a cratera. E se você for um bardo, você pode seduzir o vulcão. E o dragão. E depois deixar eles brigando por você. Às vezes o vulcão tá muito nervoso, né? Depois de uma boa noite com o bardo, ele vai ficar mais tranquilo. Às vezes o problema do vulcão é esse. Às vezes o problema do vulcão é o bardo. Se o bárbaro joga o bardo lá dentro, o vulcão se acalma. Em geral funciona. Toma essa oferenda. O vulcão eu não sei, mas o bárbaro provavelmente vai se acalmar. Toma essa oferenda. Não, já comi, obrigado. Dá mais uma. Do que ele leva. Isso é um universo imaginário, tá? Se você quiser.